Salve, salve, filhotinho, vamos para mais uma revisão, filhote. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like para que o nosso trabalho possa chegar para o maior número de alunos possível, tá certo, filhote? Vamos lá, tá? Então nós temos aqui, filhote, a região Nordeste. Veja, primeiro ponto importante é você conhecer as chamadas sub-regiões do Nordeste, tá, filhote? Então veja, nós temos aqui o Oceano Atlântico, tá? Logo, você vai ter aqui, filhote, tá? O Nordeste do seu litoral para o seu interior, tá? Então nós partimos sempre do litoral para o interior, tá? Então aqui na área 4, na região litorânea banhada pelo Oceano Atlântico, nós temos a famosa zona da mata, tá? Depois na área 3, uma área bem estreita, nós temos o que nós chamamos de agreste, tá, filhote? Depois nós temos aqui na área 2, que é a maior sub-região, não tem como errar, é o famoso sertão, tá, filhotinho? E a última sub-região, tá, que é essa número 1, é conhecida como meio norte, tá, filhote? E aqui, se você olhar, o meio norte faz fronteira com o Tocantins, que é a região norte, e aqui ao lado o Pará, que é a região norte, tá, filhotinho? Então, importantíssimo, esse mapa aí tem que estar na tua cabeça, tá, filhote? Saber localizar as sub-regiões do Nordeste, tá? Outro ponto importante, tá, é justamente também você entender que dentro dessas sub-regiões nós temos o próprio estado, ou a região Nordeste com seus estados, filhote, tá? Então veja, nós temos aqui, ó, Maranhão, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia, tá certo, filhote? Aonde que o aluno mais erra é aqui, ó, tá? Ele erra nesses dois aqui, filhote. Por quê? Porque os dois começam com a letra P, então há essa confusão, tá? Na verdade, esse miolo aqui do Nordeste é onde mais os alunos erram a localização. Então, fica atento à questão da localização, tá, filhote? Também você vai ver aqui, ó, Maranhão tem a capital São Luís, Ceará, Fortaleza, no Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, Natal, João Pessoa, aqui na Paraíba, Recife, Pernambuco, aqui Maceió, em Alagoas, Aracaju, Sergipe e a famosinha Salvador, na Bahia. Não tem mistério, aqui é pura localização, tá, filhote? Agora vamos entrar aqui, filhote, na primeira sub-região, tá? Então nós temos aqui a chamada zona da mata, tá, filhote? Então veja, é importantíssimo, veja, a zona da mata, ela vem, olha a dica, ela vem desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Então tudo isso aqui é a zona da mata, tá, filhote? Então fica atento à questão da localização, tá? Localização da zona da mata, tá? Então ela se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. A zona da mata, filhotes, como ela está no litoral, você vai observar que aí eu tenho a concentração das principais capitais do Nordeste. Então a zona da mata, ela é uma sub-região mais, tá, mais industrializada. Portanto, se ela é mais industrializada, é a sub-região mais rica, mais desenvolvida, tá certo, filhote? Porém, tem um agravante, tá? Como essa zona da mata ela é subdividida em zona da mata açucareira, tá? Na zona da mata cacaueira e no recôncavo baiano, você observa bem aqui, filhote, que em função da zona da mata açucareira e cacaueira,
você vai ter o predomínio do latifúndio monocultor, tá? Então, embora seja a região mais rica, mais desenvolvida, porém tem um problema na questão terra, a concentração fundiária, latifúndio monocultor, tá certo? Nessa região também destaca-se o clima tropical litorâneo úmido, recebe muita umidade que vem do Oceano Atlântico, tá certo? Então esse é um ponto importante. Vamos lá. Aqui nós temos, filhote, olha, importantíssimo esse mapa, tá, filhote? Olha lá. Veja, aqui ele está destacando a sub-região do Agreste, tá? Do Agreste. Então, o Agreste, como você pode observar, ele é considerado como uma faixa, tá? Uma faixa de transição, tá? Essa faixa de transição é uma faixa de transição entre quem, Bruninho? Entre a zona da mata e o sertão, tá? Então, por ser uma faixa de transição, nós temos aí. Pois é, essa área de transição, faixa de transição, é porque essa área está entre a região da zona da mata e o sertão. Logo, é importante você observar, filhote, que pela paisagem aqui, ó, observa a paisagem, tá? Que se você observar essa paisagem, você pode dizer, Bruninho, essa área é o sertão. Não, não é o sertão. É o agreste que está sendo influenciado pelo sertão. Então, o agreste ocidental ele vai ter a mesma característica do sertão: baixa umidade, vegetação da caatinga. E o lado oriental vai ser mais úmido, vai ter a presença da Mata Atlântica. Por isso que o agreste vai ser chamado de uma faixa de transição. Ponto importantíssimo, tá, filhote? Importante você conseguir localizar essa faixa. Importante saber essas características, tá bom? Agora vem, filhote, tá? O agreste ele vai se diferenciar do restante do Nordeste, porque aqui no agreste eu vou ter a presença da monocultura. Perdão, não é monocultura, é o minifúndio, tá, filhotinho? Então eu vou ter a presença aqui do minifúndio, tá? Ok? Guarda aí, filho, essa aqui é danoninho de incrível Hulk. Meu Deus, filhote, olha, tá? Não perde, tá? Então, se você pegar o Nordeste, predomina o latifúndio monocultor, mas no agreste eu vou ter o minifúndio. E um detalhe, o minifúndio é onde você pratica a chamada policultura. Meu Deus, Bruninho, muito forte, tá? Então, quando você pensa no agreste, faixa de transição, minifúndio, policultura, clima e vegetação de transição influenciada pelo sertão e pela zona da mata. Tranquilidade, filhote. Meu Deus, pega essa chave. Tá? Aí nós chegamos no sertão, tá, filhote? No sertão você vai observar, tá? Olha que interessante, tá? A zona da mata aqui com bastante umidade vinda do Oceano Atlântico, tá? O agreste, parte dele beneficiada por essa umidade. Aí você adentra o sertão, né? Aí o sertão você tem aqui, ó, uma área bastante seca. E é interessante, aí você chega no meio norte, você não tem uma área tão seca como o sertão, tá? Então aqui nós temos o sertão. Filhote, quando você fala do sertão, tá? Primeiro, o que aparece em prova, filhote? Tá? O clima, tá? O clima do sertão ele é diferenciado, que é um clima tropical. Olha lá, filhote, clima tropical, semi-árido, tá? Então, o clima do sertão, pega essa vitória, filhote. O clima do sertão é o clima semiárido. O que é o clima semiárido, Boninho? É um clima em que eu vou ter uma irregularidade nas chuvas. Então, veja bem, é errado você falar que não chove. Chove, mas
pouco e irregularmente, tornando uma área seca. Então veja, o sertão não é deserto, tá? Ele tem elevada temperatura e uma irregularidade na distribuição das chuvas, tá certo, filhote? Outra coisa que cai bastante, tá? É a questão da vegetação, tá? Então fica atento, filhote. Vegetação, nós temos quem, Bruninho? A famosa caatinga, tá, filhote? E a caatinga, esse termo é um termo indígena que quer dizer mata branca. Então, se você observar a paisagem, a vegetação, ela não tem folha, ela perde as folhas, tá? Para poder diminuir o consumo da água, então ela acaba tendo essa aparência branca. Na verdade, não é branca, é acinzentada. Só que os indígenas chamavam isso aqui de branca, então ficou caatinga mata branca, tá? Agora observa, tá? Que aqui nessa foto você já vê que uma tonalidade bem diferente, tá? Quando chove no sertão, aí a vegetação ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Por quê, Bruninho? Porque você sabe que o solo do sertão ele é rico, pouco intemperizado, sofre pouca lixiviação, então o solo é rico. Choveu, tem vegetação tranquilamente, tá, filhote? Agora é importante, tá? Quando ele fala da caatinga, ele vai sempre puxar daquela característica básica da caatinga, que é o fato de ela ser uma vegetação xerófila, tá, filhote? Ou seja, uma vegetação adaptada a baixa umidade, a pouca água. Por isso que ela é uma vegetação decídua. Quando ela perde as folhas, tá, filhote? Para economizar água. Como é o cacto que não tem folha, tem espinho, que é uma forma também de economizar água. Então a caatinga xerófila e decídua, tá certo, filhote? Localização, região do sertão, tá, filhote? Tranquilidade, tá? Então não perde. Veja, dentro do sertão nós temos o famoso fenômeno da chamada indústria da seca, tá? Então é importante isso aqui, filhote, tá? Então nós temos aqui, ó, a chamada indústria da seca, tá? Então a indústria da seca é um mecanismo no qual a elite local se beneficia dos recursos para combater a seca em benefício próprio, tá? Então você pode observar aqui essa imagem, aqui nós temos um gado que morreu de sede, uma área muito seca, muito pobre, e isso cria uma comoção nacional. O governo federal manda dinheiro para combater a seca, só que a elite local desvia esse dinheiro, tá certo? E acaba utilizando esse recurso da água como um instrumento de dominação política, trocando água por voto. Então, é muito comum você ver no Nordeste, no sertão, o famoso carro-pipa, né? Então, o carro-pipa ele leva água para aquelas regiões do interior do sertão que não tem água, tá? Sendo que já poderia ter sido resolvido o problema, mas para a elite local não é interessante resolver esse problema. Por que, Bruninho? Porque é um instrumento de dominação política, tá certo, filhote? Então, quanto mais seca, melhor. Quanto mais pobreza, melhor. Porque aí eu posso trocar água por voto, posso me beneficiar com esses recursos para combater a seca, tá? Então, posso dizer, Bruninho, que a indústria da seca é uma causa política da seca? Sim, tá? Então a indústria da seca é uma causa política para explicar a seca, tá certo, filhote? Porque nós já temos tecnologia para acabar com a seca, tá certo, filhote? Inclusive a própria transposição do Rio São Francisco, tá? Mas a grande questão, filhote, tá? É que ideologicamente é passado para a gente que o problema do Nordeste e do Sertão é a seca, né? Então a seca é o grande problema, as pessoas fogem da seca, mas na verdade não é. O problema é a cerca, filhote? A cerca, o latifúndio, a concentração de terra, tá? Então nas propriedades da elite não falta água, tá? Por quê? Porque a elite se beneficia com esse instrumento de dominação. Então, o grande problema do sertão do Nordeste não é a seca,
é a seca. Agora, é claro, a seca ela pode contribuir para agravar o problema social no Nordeste, mas não posso justificar a pobreza do Nordeste pela seca. Tá? Tem uma questão política por trás, tá bom, filhote? Então, fica atento, importantíssimo a questão da Danoninho de morango, tá, filhote? Indústria da seca, mecanismo no qual a elite local se beneficia com as verbas para combater a seca, tá bom, filhote? Fica atento, tá? Aqui, meu Deus, importantíssimo isso aqui, tá, filhote? Aqui nós temos o perfil do relevo do Nordeste. Botei aqui dois perfis que é para você ficar bem afiado, tá, filhote? Então nós temos aqui, ó, o litoral, o Oceano Atlântico, a planície costeira. Então na planície costeira eu vou ter aqui, ó, a zona da mata. Então a zona da mata ela recebe os ventos úmidos que vêm do Oceano Atlântico, trazendo para essa região umidade, tá bom? Essa massa de ar ela vai adentrar, tá? E vai encontrar um obstáculo natural que você conhece como o Planalto da Borborema. Ei, guarda o Planalto da Borborema, filhote. Então eu vou ter aqui o Planalto da Borborema, tá? O Planalto da Borborema é um obstáculo, tá? Que impede a massa de ar passar. Essa massa de ar ela vai ter que se elevar e, como mostra aqui a seta, ela vai ter que ultrapassar esse planalto, provocando o que nós chamamos de chuva orográfica, tá? Então a chuva orográfica ela vai cair no litoral, tá? E vai cair aqui no agreste, tá? Então cai no litoral e cai no agreste, tá? A massa de ar chega do outro lado seca. Portanto, quando essa massa de ar chega no sertão, essa massa de ar ela está completamente seca, tá bom? Aqui embaixo você pode observar, olha interessante, tá? Aqui no litoral, na zona da mata, vou ter a Mata Atlântica, tá? Aí eu venho aqui, tenho o Planalto da Borborema, aí eu tenho o Barlavento, né? Então o Planalto da Borborema vai barrar esse vento, tá? Barlavento. E aí, quando ele ultrapassa, chegamos naquela região do sotavento. Só tem vento sem chuva. Aí você vai ver a vegetação seca. Então, se você observar, aqui nós temos o agreste, e aí por isso que o agreste ele é uma faixa de transição. Pega a umidade de vegetação daqui da zona mata, a umidade de vegetação aqui do sertão, tá? Agora, importante, vamos ler aqui esse outro filhote, tá? Esse outro ponto importante, olha lá, aqui o mesmo perfil, tá? Então nós temos o Oceano Atlântico, tá? Aqui eu tenho, ó, número 2, uma planície, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, o número 1, a depressão sertaneja, Entre a depressão sertaneja e a planície costeira, eu vou ter o famoso Planalto da Borborema. Meu Deus, isso aqui, filhote, é um danoninho de bique azul, filhote, tá? Olha lá. Meu Deus, tá? Pega essa chave da vitória, tá? Então eu vou ter aí o Planalto da Borborema, tá? E aí você vai adentrando aqui, ó, depressão sertaneja, sertão, meio norte, tá, filhotinho? Tranquilidade, muito top, tá, filhote? Que revisão, tá? Chegamos aqui, pai, na Mata dos Cocais, tá? Quando a gente fala de Mata dos Cocais, logicamente, nós estamos falando da sub-região chamada de meio norte, tá? Então, se você observar, filhote, o meio norte, tá? Ele é considerado, tá? O meio norte é considerado uma zona de transição, tá, filhote? Uma zona de transição entre quem, Bruninho? Uma zona de transição entre a Amazônia e o sertão. Então, como você pode ver, aqui o meio norte é formado pelo Maranhão e pelo Piauí, e você tem como vizinho o Pará, que é região norte, e Tocantins, que é região norte, e portanto nós temos aí floresta amazônica, tá, filhote?
Então aqui no meio norte nós temos, não te esquece que é muito forte, tá? Nós temos uma vegetação de transição, tá? Vegetação de transição. Essa vegetação de transição é conhecida como mata dos cocais, tá? Matas do cocais, tá, filhote? Na mata dos cocais você vai ter aí a presença do coco de babaçu, tá? E da carnaúba, porque essa mata dos cocais é formada por grandes palmeiras, como você pode observar na imagem, tá? Onde é extraído o babaçu. Aí você vai ter a prática do extrativismo vegetal, aonde você tem as famosas quebradeiras do babaçu que vão complementar a sua renda com a colheita desse coco, tá? Onde você extrai o óleo da carnabaceira. Então, muito utilizado na indústria de cosméticos, tá bom, filhote? Também é importante você lembrar que nessa área aí, por ser uma área de transição entre a Amazônia e o Nordeste, tá? Você vai ter aqui o projeto Grande Carajás, né? Onde você tem aquela famosa estrada de ferro Carajás Itaqui até o porto lá no Maranhão de Itaqui, tá certo, filhote? Também é importante para a economia aí do meio norte, tá? Esse escoamento de minério que sai aqui do Pará até o porto no Maranhão, tá bom, filhote? Agora, a última dica importantíssima, tá, filhote? Então, se você observar, o meio norte ele é vizinho do sertão. Tá? Aquela umidade que sai do Atlântico não chega no sertão e também não chega na zona no meio norte. Logo, você pensaria, então, o meio norte é seco que nem o sertão. Deveria, mas não é pelo seguinte motivo, tá? A umidade da floresta amazônica, tá? A evapotranspiração, a elevada pluviosidade que vem da região amazônica entra no meio norte e, portanto, o meio norte não vai ter o problema da seca. Tá? É tão verdade que o oeste do Maranhão faz parte da Amazônia Legal. Tá bom, filhote? Então não te esquece, bom estudo, até a próxima, filhote.